Dragon Ball Kai é a remasterização de Dragon Ball Z que prometia trazer o anime sem fillers e com um ritmo e pegada mais próximo aos do mangá. Para quem não sabe, uma remasterização é quando eles pegam o material original e apenas editam ele, aumentando a resolução da imagem, cortando cenas e tal. Já um remake é quando eles refazem tudo do zero. Aí pode-se mudar pontos na história, nos diálogos e assim por diante. No mais, todos nós estávamos ansiados por esse que prometia ser o anime definitivo de Dragon Ball Z. No entanto, ele foi uma enorme decepção. Nesse vídeo eu vou falar o porquê Dragon Ball Kai é uma decepção e o porquê ele é pior que o anime original de Dragon Ball. O problema de Dragon Ball Kai já começa em seu formato de tela. Dragon Ball Kai traz a imagem em HD de Dragon Ball Z, o que não melhora lá tanto a imagem, visto que Dragon Ball Z já foi pensado para ser em 480p. Botar ele em 1080p apenas deixa a imagem um pouco mais polida, mas ainda assim é bom, afinal as TVs de hoje são maiores e por isso precisa-se de uma maior resolução, para ter uma imagem bem definida nas TVs modernas. O problema, no entanto, está no formato das imagens. As imagens originais de Dragon Ball Z eram no formato 4x3, o que é um formato diferente da imagem das TVs modernas, que são 16x9, o que deixa a imagem do anime com aquelas tarjas pretas nos lados, quando se assiste nas TVs modernas. O problema aqui é que para tirar essas tarjas pretas, a Toei achou uma boa ideia recortar as imagens e botar elas em 16x9, assim tirando as tarjas pretas. No entanto, o resultado é simplesmente horrível. O que acontece é que os personagens ficam mais próximos da imagem do que deveriam, o que faz com que a imagem em diversos momentos fique desfocada. E você ainda consegue perceber em diversas cenas que a imagem está obviamente recortada. Isso piora ainda mais nas lutas, principalmente naquelas onde os personagens aparecem maior na tela. Muitas vezes mal dá para saber o que está acontecendo durante as lutas, pois os personagens estão mais próximos da tela do que deveriam estar. E parte do cenário que foi planejado estar lá quando a animação foi feita também não está. Isso por si só já torna a experiência de assistir Dragon Ball Kai pior do que assistir Dragon Ball Z. No entanto, eles lançaram a versão em Blu-ray, essas já com o formato original 4x3. Assistir Dragon Ball Kai na versão Blu-ray já conserta esse problema então. No entanto, esse é só o início dos problemas em Dragon Ball Kai. A primeira coisa que muitas pessoas já perceberam dos problemas de Dragon Ball Kai de cara foi justamente na censura, principalmente a censura no sangue. Várias cenas que um dos personagens sangravam foram cortadas. Outras cenas, a quantidade de sangue ela simplesmente foi diminuída, o que deixou o anime bem estranho, principalmente para quem já conhecia Dragon Ball Z. No entanto, falando de outros problemas em Dragon Ball Kai, é incrível ver como eles erraram em Dragon Ball Kai naquilo que deveria ser o maior atrativo do anime em relação a Dragon Ball Z, mas eles conseguiram errar. O problema do Kai é que eles não apenas cortaram os episódios e arcos fillers, como o arco de Galick Jr. e do Torneio do Poder, ou episódios fillers como o de Gohan, os Órfãos ou da Bulma e do Caranguejo Gigante. É claro, tinha alguns fillers legais como os do Goku e Piccolo tirando a carteira de motorista e do Vegeta e Nappa parando em um planeta durante a ida para a Terra. Mas para quem quer só ver a história original que está só nos mangás, o Kai é perfeito, não? Não, é estranho, mas eles ainda deixaram alguns fillers, como por exemplo a interação de Bulma com o Capitão Ginyu quando estava em Sapo no planeta Namek. E ainda teve alguns acontecimentos no início da saga Buu que haviam só no anime, e outras coisinhas aqui e ali. Algumas boas, como algumas cenas do passado do Freeza com Saiyajins, mas outras cenas que eram bem legais, como a do pai do Vegeta sendo morto pelo Freeza, eles simplesmente cortaram. São decisões estranhas, onde eles tiraram coisas boas, mas ao mesmo tempo deixaram algumas coisas ruins e deixaram algumas coisas boas e cortaram várias coisas ruins.
Alguns fillers bons que acrescentam a história, mas foram simplesmente cortados da história. E algumas coisas inúteis que não precisavam ter sido deixadas, foram deixadas. É bem estranho de explicar. Muitas decisões foram bastante duvidosas aqui. Mas o pior mesmo de tudo isso é que os cortes pegaram aquilo que não precisava ser mexido, que são justamente as lutas. É claro, os cortes pegaram diversas cenas de lutas repetitivas, o que não é surpresa, porque as lutas de Dragon Ball Z eram bem compridas, às vezes durando dezenas de episódios. O problema é que além de pegar cenas repetitivas, eles também pegaram cenas que não eram repetitivas. Várias sequências legais de lutas que haviam no Z foram simplesmente cortadas no Kai. A luta de Frieza contra Goku que eu diga. Diversas cenas fodas foram cortadas no Kai. Em lutas como a primeira luta de Piccolo contra o Cell, eles simplesmente mudaram a ordem de algumas sequências de acontecimentos na luta. É bizarro. Isso sem falar da acelerada de câmera que eles deram em algumas sequências de lutas no anime. Alguns são bem perceptíveis, o que é bem estranho. E até atrapalha o ritmo das lutas, já que as lutas foram pensadas para ter um ritmo quando elas foram animadas, e você cortando essas cenas dá um ritmo qual elas não foram planejadas para ter. O resultado de tudo isso é um mix de coisas boas e ruins. Eles cortaram quase todos os fillers desnecessários, mas deixaram alguns poucos que também são desnecessários. Deixando alguns fillers que acrescentam a história do anime, mas ao mesmo tempo cortaram outros que também acrescentavam a história do anime. E as lutas... o que posso dizer? Algumas como as de Goku contra o Cell ficaram melhores no Kai. Tiraram toda aquela enrolação com o Goku e o Cell trocando socos repetidos por horas. Mas a do Freeza contra o Goku ficou pior, é claro. Eles cortaram as incontáveis e repetitivas cenas de Namek se destruindo. Mas também cortaram muitas cenas fodas, como o Freeza dando um fucking golpe de luta livre no Goku. E algumas lutas no Kai têm um ritmo e direção estranha, por terem o seu ritmo normal alterado. No geral, Dragon Ball Kai é uma experiência melhor para acompanhar a história do que no Z, mas ao mesmo tempo mais incompleta e mal acabada do que no Z. Para quem quer assistir Dragon Ball Z pela história, o Kai é melhor. Mas se você gosta muito de Dragon Ball e quer ter a experiência completa e melhor, diga-se de passagem, assista todos os Z mesmo. O filler tem bastante fillers, podemos dizer. Mas diferente de Naruto, onde a maioria dos fillers são ruins, em Dragon Ball Z a maioria deles são medianas, com alguns ruins e outros bons. Assistir Dragon Ball Z pulando os fillers também é uma opção. No site Anime Fillers List mostra quais são os 42 episódios fillers do Z, o que diminui o número de episódios de Dragon Ball Z, de 291 para 249 episódios. É claro, ainda é bem mais que os 160 episódios de Dragon Ball Kai. Mas assim você consegue um meio termo. Você consegue pular a maioria das coisas desnecessárias que tem no Z e ao mesmo tempo tem a experiência mais completa e bem acabada do que no Kai. Sobre a sonora especificadamente, Dragon Ball Z tem uma das melhores e mais marcantes trilhas sonoras dos animes. Então não havia como errar isso em Dragon Ball Kai. Era só pegar a trilha sonora do Z e botar no Kai. Afinal, ela já é perfeita, certo? Bom, essa seria a melhor coisa a se fazer, mas a Toei achou melhor fazer toda a trilha sonora do anime do zero, substituindo por completo a trilha e o estilo delas no Kai. Isso não seria lá um problema tão grande se a trilha sonora do Kai fosse tão boa quanto a do Z, algo aliás que eu acho impossível de se fazer. E o resultado final é que a trilha sonora do Kai é bem pior que a do Z. Tá, a abertura dos 98 primeiros episódios até que é boa, mas no geral não é tão boa e marcante quanto a do Z. Mas o pior mesmo fica por conta das trilhas sonoras que ocorrem durante o anime.
A maioria delas é bem esquecível e muitas vezes não combinam com o tom e ritmo do anime. Sério mesmo. Até há umas trilhas sonoras legais aqui e ali, mas a maioria delas não são boas. O pior é que eles queriam mudar a trilha do Z porque achavam ela muito anos 80. E de fato, a trilha sonora de Dragon Ball Z realmente tem um estilo bem da época. Eles poderiam mixar e refazer as antigas trilhas sonoras do Z atualizada, como muitos fãs fazem na internet. Infelizmente, até nisso eles deixaram de usar uma boa ideia. Simplesmente perderam a oportunidade. Bom, ao menos a saga Majin Buu já teve a trilha sonora trocada em relação ao resto do Kai. E essa trilha sonora já é bem melhor. Não tão boa quanto a do Z, mas ainda assim não fica lá muito distante da do Z. Inclusive, o compositor que fez as músicas da saga Buu no Kai foi o mesmo que fez as de Dragon Ball Super, o que explica o porquê o Super também tem uma boa trilha sonora, apesar de também não ser tão boa quanto a de Dragon Ball Z. Concluindo, a trilha sonora de Dragon Ball Z é bem melhor e mais marcante que a de Dragon Ball Kai. Infelizmente, chega a ser até um incômodo assistir Dragon Ball Kai e ouvir a trilha sonora dele, depois que já se conhece a trilha sonora de Dragon Ball Z, o que infelizmente acaba sendo mais um fator que atrapalha e diminui a expectativa de assistir Dragon Ball Kai. Aliás, dando bônus aqui, veja só o que fizeram com ela em uma das cenas mais marcantes do Z. Uma das coisas que mais dava impacto para essa cena de Gohan se transformando em Super Saiyajin 2 era justamente a marcante trilha sonora no fundo. No Kai eles alteraram a trilha, botando uma bem pior e assim diminuindo o impacto da cena. Sério mesmo, veja só isso. 動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。
しかない夜明けに命をかけてこの手でついにオファンの怒りが限界を超えたのか。Agora que eu já falei da trilha sonora, vamos ao fator final. Aquele que para muitos brasileiros foi a pior coisa em Dragon Ball Kai. Sim, nós vamos falar da dublagem. Dragon Ball Z tem uma das melhores e mais marcantes dublagens brasileiras. Quando Dragon Ball Kai estreou, não apenas nós vimos uma trilha sonora diferente, mas a dublagem também era diferente. É claro que nós esperávamos que todos os dubladores originais estariam em Dragon Ball Kai. E é claro que para quem é realista sabemos que isso é impossível, já que alguns dubladores, como o do Cell por exemplo, já havia falecido. Mas recebemos um grande banho de água fria quando Dragon Ball Kai estreou, e vimos que boa parte, ou melhor dizendo, quase todas as vozes em Dragon Ball Kai haviam sido substituídas. Troca de dubladores é sempre algo ruim, causa estranheza para quem já está acostumado a ver os personagens com as vozes anteriores. Isso não seria lá tão grave se as trocas tivessem sido apenas de personagens menores, que não aparecem lá muito no anime e tal, mas não. Eles trocaram as vozes de vários personagens importantes, como Vegeta, Piccolo, Kuririn, Frieza e vários outros. Não estou dizendo que os novos dubladores são ruins, mas não foram tão bons e marcantes como os de Dragon Ball Z. Depois de tanta repercussão negativa por conta da dublagem, na última saga de Dragon Ball Kai, a saga de Majin Buu, eles trouxeram a maior parte do elenco original de volta para dublar. Assim tivemos as vozes antigas de volta, mas o estrago nas outras sagas de Dragon Ball Kai já estava feito. E não deixa de ser fato, se você for assistir o Dragon Ball Kai dublado hoje, mesmo que você se acostume e goste das vozes novas dos personagens até a saga Cell, quando chegar na saga Majin Buu, você vai se deparar com a mudança de vozes, o que quebra completamente o ritmo da continuagem na dublagem. E ainda tem a má mixagem das vozes brasileiras em algumas cenas, com as vozes da versão inglês-americana aparecendo no fundo. Sério mesmo, os caras não estavam nem aí para a dublagem de Dragon Ball Kai. Mas é claro, tem a opção de assistir legendado. A dublagem japonesa ficou boa como sempre. Quem assistiu Dragon Ball Super legendado já vai estar familiarizado com as vozes japonesas dos personagens. É claro, mesmo usando os mesmos dubladores japoneses do Kai do que no original do Z, a versão japonesa também se percebe algumas diferenças na dublagem. Até porque o Kai foi dublado 20 anos depois do Z. Então os dubladores ficaram mais velhos e inevitavelmente tiveram algumas mudanças nos tons das vozes. Na versão brasileira isso também acontece, mas isso não é lá algo muito grave. A dublagem de Dragon Ball Kai infelizmente foi estragada na versão brasileira, o que é uma pena, já que em muitos outros países, como os Estados Unidos por exemplo, usaram essa redublagem para melhorar a dublagem do anime que já havia tido no Z. Aqui no Brasil poderiam ter feito o mesmo, consertando alguns problemas nas pronúncias e erros nas falas dos personagens que havia na versão brasileira do Z, mas infelizmente jogaram essa oportunidade fora, com toda essa bagunça na troca e mau cuidado na dublagem de Dragon Ball Kai. Com isso, eu posso encerrar dizendo que Dragon Ball Kai não é lá um anime ruim. A história, as lutas e os personagens que fizeram Dragon Ball Z ser o sucesso que é, estão ali. Mas por conta do mau cuidado e desleixo da Toei em fazer esse remaster, acabou saindo como um anime abaixo do que poderia ter sido. E pior, um anime pior do que Dragon Ball Z de 1989. Infelizmente, isso também acabou respingando em Dragon Ball Super, que também é um bom anime,
mas também poderia ter sido melhor do que foi. Mas em relação ao Super, esse é um assunto que eu vou abordar em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Se gostaram e puderem, se inscreva e deixe seu like. Então, até a próxima. Valeu!